Olá, professora. Oi, deu certo agora. Tá me Foi boa. escutando? Sim, te ouço muito bem. Você me ouviu também? Também, tudo bem. Então, professora, eu vou ler aqui o seu currículo muito rapidamente e na É, sequência eu já pode, te passo a palavra. tá bom. Você pôs um currículo muito grande, pode falar pouquinho. Então, tentando resumir então aqui agora, vou dizer que e qualquer coisa você complementa depois também, professora. A professora Sueli Mara Ferreira é professora titular da Universidade de São Paulo, a USP, na graduação em Biblioteconomia, no programa de pós-graduação em Ciência da Informação. É atual coordenadora desde Isso. 2016 da Comissão Brasileira de Direitos Autorais e Acesso Aberto da FEBAB. Uhum. Ela faz parte da IFLA, da nossa Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Bibliotecas, já foi presidente do Comitê Permanente da Seção para América Latina e Caribe, IFLA-LAC, de 2015 a 2017, e continua fazendo parte do corpo da IFLA como presidente da divisão 5 regional ou divisão 5ª regional? Tanto faz. É a Então, divisão regional, sim. a divisão regional 5. Professora, te agradeço muitíssimo por aceitar o nosso convite para falar hoje sobre o Tratado de Marrakech. Então a gente fica em 30 minutos para uma primeira exposição e depois a gente faz as perguntas do pessoal aqui que está Tá, assistindo. Muito tá. obrigado, fica à vontade. Oi, Vitor. Nada, imagina, eu é que agradeço a você, ao Wallace, o convite, aos nossos dois colegas que eu ainda não tive o prazer de conhecer, de O Belo Horizonte, da FMG. UFMG. Isso. É um prazer, agradeço e mais ainda que vocês me chamaram perguntando se eu poderia contar um pouquinho da IFLA e eu sugeri, né, que a gente tratasse desse tema do Tratado de Marrakech e vocês prontamente aceitaram. Então eu me coloco à disposição para voltar em outro momento, se vocês quiserem, para falar um pouco mais da IFLA. Em relação à IFLA especificamente, eu já não sou mais a coordenadora da divisão 5, que é a única divisão que congrega as regiões, né, da América Latina e Caribe, África e Ásia, mas eu continuo como parte do Conselho Consultivo, que é o que eles chamam Comitê Diretivo, né, da IFLA, ainda, mas eu estou no meu segundo mandato, vai até agosto. Bom, mas eu agradeço e volto então ao nosso tema, e eu queria começar falando especificamente, eu vou tentar fazer assim uma introdução, né, voltar um pouco, porque eu acho que muitas vezes as pessoas não conhecem ainda o que significa o Tratado de Marrakech, e depois nas perguntas a gente pode aprofundar um pouquinho mais especificamente na discussão dele que está aí, do que está, né, do modelo que está para consulta pública. E para começar, eu queria resgatar um item super relevante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é bem novinha, de 1948, né, e que vale até hoje, cujo artigo 27, ele coloca duas coisas. Toda vez que eu vou falar de direitos autorais, eu sempre começo com isso, porque eu acho extremamente importante. No artigo 27, ela coloca duas premissas. Primeiro, eu vou ler, que todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de desfrutar das artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Isso é extremamente relevante e nos toca de perto, porque isso está falando do ser humano, ou seja, da sociedade. Está falando do acesso à informação, que é algo que a gente discute tanto, né? E que então todo ser humano tem o direito de participar livremente. Muito bem. E o segundo item que ele coloca também no artigo 47 fala assim: todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Portanto, ele também está falando de acesso e também está falando de ser humano, mas não especificamente na postura do usuário, vamos dizer assim, mas na figura do autor. E por que coloca essas duas coisas
próximas, né? No mesmo artigo. Vamos começar a pensar por aí. Porque, na verdade, o que nós precisamos é de um equilíbrio entre essas partes. Portanto, a gente pode até dizer que não existe direitos absolutos no nosso ordenamento jurídico, o que também se aplica aos direitos tanto dos autores, que são limitados pelos direitos dos usuários e da sociedade. E isso é extremamente importante para nós, né, enquanto gestores da informação. E esse equilíbrio entre as partes se dá de que maneira? A partir da legislação. É aí que a gente tem, né? Eu vou passar para cá as minhas notas, porque acho que vai ficar melhor. É aí que a gente tem a grande questão. E nós falamos muito, né? Nós somos os cientistas da informação, o nosso foco é o acesso à informação, somos gestores, né? Do fluxo, gestores e especialistas na informação e no fluxo informacional. Portanto, a gente tem que entender quais são e olhar quais são as legislações que regulam a informação. Porque disso que nós estamos tratando. Porque antes mesmo da gente conseguir saber como gerenciar, como tratar, como, né, organizar e etc., a gente passa pela grande questão da legislação que existe no país, que regulamenta o fluxo da informação no país. E no Brasil nós temos várias. A gente tem a lei dos livros, a gente tem a lei do acesso à informação, da transparência, tem da proteção dos dados pessoais, nós vamos ter já dos dados abertos, dos dados científicos, etc. E também temos a lei dos direitos autorais. Portanto, se nós estamos tratando de pensar do ponto de vista da gestão da informação, nós temos aí uma via de mão dupla, né? Com essa informação regulada. Por um lado, nós temos o que a gente conhece como competência informacional, que é o quê? Nós temos que conhecer a legislação para saber no que ela impacta no nosso trabalho diário. O que tem nas nossas legislações que modificam, que permitem, ou que, né, ou de alguma maneira influenciam essa chamada gestão da informação. E por que isso? Porque o acesso, como a gente já falou, ele é muito maior, ele é muito amplo, né? E ele não significa só a parte posterior, a partir do momento em que a informação já está dentro da biblioteca, né? Mesmo quando ela já está dentro da biblioteca, ela também passa por problemas legais. Bom, então, a gente tem, por um lado, esse conhecimento que é extremamente importante e que a gente chama de uma das competências informacionais que o profissional da informação tem que ter. Por um outro lado, nós também temos que prover insumos, né, e pleitear por legislações que nos facilitem, que impactam o nosso fazer e que também modulam, né, de alguma maneira o nosso fazer e possibilitam o acesso ao usuário. Portanto, neste momento, a gente passa a ter um outro papel extremamente fundamental, que não é somente a defesa do que nós podemos fazer enquanto profissionais da informação, a partir de uma legislação focada nela, mas especificamente na defesa dos direitos dos nossos leitores, dos nossos usuários, que são aqueles seres humanos que têm direito, sim, ao acesso à informação. E isso é o que a gente chama, portanto, de advocacy, né? Que é um outro papel extremamente fundamental e que nós temos, sim, que começar a trabalhar de uma maneira mais profunda. E isso vem sendo bastante discutido, tanto pelas nossas federações nacionais, por exemplo, a FEBAB, como as internacionais, no caso, a própria IFLA, como você já falou. Advocacy é um termo que a gente não tem, né, uma tradução boa para o português, não tem uma tradução, não é nem boa, não tem para o português, né? Mas ela significa isso, é uma defesa, uma identificação, adoção e promoção de uma causa. É você trabalhar a partir de uma defesa de um princípio, tá? E aí a gente volta, muito bem, como é que a gente está, por que eu estou colocando as duas coisas, né, nessa via de mão dupla? Porque
Por um lado, a gente tem que conhecer a legislação e, por um outro lado, a gente tem que defender os direitos de acesso à informação que todo ser humano tem. Como é que isso se casa? Bom, se casa porque a legislação, a aprovação de qualquer legislação, ela pressupõe que é algo que esteja minimamente de acordo com os interesses dos públicos envolvidos, dos stakeholders, né, das pessoas que fazem parte disso, sejam representantes do governo, empresas, sociedade civil. Muito bem. Como é que é a trajetória para a aprovação de uma lei, né? Obviamente, sempre parte, principalmente agora, né, com os nossos, com todo esse desenvolvimento tecnológico e com a informação eletrônica, passa por acordos, muitas vezes por acordos também internacionais. E aí, a partir daí, é sempre de bom tom, e é sempre tem acontecido, que se pressupõe a composição de um grupo de trabalho com representantes desses stakeholders, né, dessas pessoas envolvidas com aquele tema, para que elas, então, possam escrever, redigir, fazer a primeira minuta, a primeira redação do que seria uma legislação em um determinado nível, né? No caso nosso aqui, especificamente de gestão da informação. E a segunda parte, ela se refere especificamente à consulta pública. Porque a partir do momento que essas pessoas se escrevem, ainda assim, é necessário que se vá ouvir publicamente profissionais e especialistas no assunto. Por quê? Porque às vezes só o grupo, às vezes não chegam tanto a consenso, ou mesmo que cheguem, sempre precisam de mais visões. E é extremamente importante que tenha esta consulta pública. Muito bem. Portanto, como é que se organizam? E eu estou de olho aqui porque a gente falou 30 minutos, né? Como é que a gente organiza como é que se organiza, então, a partir do momento que a gente tem aí esse trabalho e, inclusive, a consulta pública? Muito bem. Primeiro, bom, se a gente pensar do ponto de vista das indústrias, das empresas, a gente conhece e sabe que a gente fala, eles trabalham com lobby, né? Então, a gente tem os lobistas. O que são isso? São profissionais que foram contratados para influenciar nesse movimento legislativo, para defender os direitos de acordo com aquele pressuposto daquele grupo, o que está corretíssimo. Não tem problema nenhum até aqui, né? A única coisa é que muitas vezes esses lobistas, que no caso muitas vezes são advogados, eles não necessariamente estão vendo o outro lado, né? Que é o lado do impacto social, que é o lado das pessoas, que é muito bem, e com isso tudo, como é que eu vou acessar a informação, né? Não tem essa visão como um todo. E aí entra o papel fundamental do outro, né, da sociedade civil, do outro lado da questão, que vai fazer a mesma coisa, só que aí como que nós vamos chamar? Nós vamos chamar de advocacy. É exatamente a mesma coisa. Advocacy equivale a isso, também a defender os interesses, mas não principalmente os interesses, mas mais especificamente os princípios, né? Porque a gente defende, o advocacy vai por uma causa, por um, né, princípio, na verdade, no nosso caso, por um direito, né? Direito fundamental de acesso à informação que todas as... e aí, é assim que a gente vai e começa, então, a participação no debate público. E isso é fundamental. Portanto, eu volto agora e fecho dizendo, não fecho o tema, mas fecho a questão da via dupla, dizendo, então, que é aí que a gente tem que somar, que o profissional da informação entra, por um lado, para que ele consiga fazer mesmo e colocar, né, as suas... defender o seu princípio e impactar, ele tem que juntar o conhecimento que ele tenha da legislação com essa causa, com todos estes papel fundamental, com a sua competência e com a sua
Nesse momento travou para mim, eu não sei se eu estou falando por cima da professora agora. Pessoal, a gente teve um problema. Eu estou reconvidando a professora. Professora, voltamos. De repente Acontece. caiu. Eu falava no início Caiu. da live que a gente tem alguns problemas de incompatibilidade em relação aos sistemas operacionais, quando um celular é Android e o outro é iOS. Aí o Instagram ele realmente buga. Mas não fica preocupada Oh, não. meu Deus. Deu certo, voltei. Então vamos lá. Então a gente está nessa compreensão então do grande papel que a gente tem enquanto advocacy. Muito bem. E esse é o nosso momento, né? Agora o nosso legislador nos abriu um espaço para defender as nossas ideias, né? Pleitear os nossos respeito profissional e lutar pelo direito da nossa sociedade em uma das alíquotas, né? Então vamos ver o que significa isso. É porque no nosso Brasil, a nossa lei de direitos autorais, ela não tem legislação específica nenhuma para biblioteca, arquivos e museus. Não existe. Qualquer coisa que a gente precisa nesse sentido, a gente tem que atuar na interpretação mais ampla da legislação. E isso é muito frágil, é muito sem segurança jurídica. Então a gente está aí no Brasil já faz muito tempo, né? Num movimento de reforma da lei de direitos de autor. E o que a gente precisa especificamente na lei é a flexibilização. E o que significa isso? É conseguir ter aberturas dentro da legislação de direitos de autor que favoreçam algumas coisas extra que não só foquem no direito do autor, que se foque também no direito do usuário. Então, por exemplo, seriam coisas que as bibliotecas, os arquivos e os museus pudessem fazer em nome dos seus usuários, em nome dos seus clientes. E quando nós estamos falando de flexibilização, isso se chama uma coisa pela legislação que é limitações e exceções aos direitos de autor, que existe, que tem que existir nas leis de direitos autorais no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o quarto país mais restritivo do mundo. Né? A gente nem aparece enquanto esses três grandes equipamentos culturais, né? Eles não aparecem na legislação e a gente também não conhece muito. A gente, quando pensa em leis de direitos de autor, a gente pensa basicamente em empréstimo de livro e cópia, né? E ponto. Mas existe muito mais coisa que são necessárias e a própria IFLA fez um levantamento do que existe de legislação focada para acesso à informação em bibliotecas em vários outros países, e ela traçou um documento que está no ar, que se chama T-Lib, e é onde ela aponta 17 grandes itens que tem que constar e que constam nas legislações de outros países. Então, por exemplo, o problema das obras órfãs, o problema das obras esgotadas, a digitalização, o depósito legal, do impresso, o depósito legal, do digital, o empréstimo, obviamente, etc., etc., e também os formatos acessíveis para pessoas com deficiências. Então, o que acontece? Nós começamos, e aí o grande ponto é que uma das limitações que se coloca é a de acessibilidade, a de você pensar especificamente no acesso à informação aos deficientes, aos cegos, né? Eu estou vendo aqui que eu ainda tenho mais 6 minutos, então dá para eu falar rapidinho. Bom, e aí Tem mais, professora, surge... tem 10. Ah, que bom. Então vou usar. Tá ótimo.
Bom, então, portanto, o bibliotecário ele tem essa defesa, né, com essa atuação profissional, associativa, com mais aqueles conhecimentos todos para trabalhar com profundidade, que a gente está no momento em que acontece o seguinte. Em 2004, existe no mundo uma organização que se chama WIPO, em inglês, IOMP, em português, de Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que obviamente lida, né, com propriedade intelectual de maneira geral. Isso é um outro ponto extremamente importante. Os nossos advogados, eu até queria fazer isso porque eu acho que é bem bacana esse exemplo. Os nossos advogados, eles têm nas suas formações a disciplina assim, de propriedade intelectual, mas propriedade intelectual é muito mais amplo. Ela não abrange só direitos de autor, porque ela também abrange patentes, desenhos, etc., né? E que são áreas muito fortes. E a propriedade e o direito de autor está ali dentro, mas ele também não é igual, porque o direito de autor para a produção científica não é igual, não pode ser a mesma coisa do direito de autor para artístico, em termos de música, em termos, que é o que vai mais, acaba chamando mais a atenção por conta até dos grandes autores e dos grandes cantores, né, músicos, dos nossos advogados quando trabalham com direitos de autor. É por isso que a gente tem tanta dificuldade nas nossas academias, nas nossas universidades, por exemplo, quando eu era diretora do sistema de bibliotecas, ocorria isso, da gente levar um problema para os nossos advogados acadêmicos, né, da universidade, e eles não conseguirem nos ajudar, porque eles estão, né, do ponto de vista do lobby, né, eles conhecem muito bem a lei, mas eles não conhecem o impacto disso, né? E eles não sabem defender os vários caminhos disso do ponto de vista do acesso à informação. Daí o nosso papel. Portanto, essa é uma grande responsabilidade nossa de não só esperar que outros venham nos ajudar a resolver os problemas, né? Porque neste caso, nós somos os especialistas que vamos lá mostrar, não, pera, mas olha, o usuário precisa assim, precisa assado, mas acontece isso, mas acontece assim. E aí a gente vai defendendo os direitos dos nossos usuários. Isso eu achei legal, porque eu acho que é um exemplo bem bom. Mas começando essa grande discussão, voltando para a OMP, né, que eu estava falando, dentro da OMP, da Organização Mundial, ela tem um setor que é um comitê permanente de direitos autorais e assuntos correlatos. Muito bem. Dentro deste grupo, né, que está falando especificamente de direitos de autor, começou um movimento para, isso em 2004, 2003, 2004, por conta de que todo esse mundo do eletrônico está impactando sobremaneira a gestão da informação. E, e muitas das leis de direitos autorais não acompanham. E mais do que isso, a grande preocupação, porque os países que têm as leis mais complexas, né, não acompanham, mas muitos países já têm algumas coisas mais interessantes, mas de qualquer maneira, com o mundo eletrônico, começou a possibilidade de cruze, não é? De você intercambiar informação, e a gestão da produção eletrônica é completamente diferente. Então surge dentro deste grupo da OMP, com vários países, principalmente da América Latina e da África, um movimento que é encabeçado e que o Chile apresenta em 2004 uma sugestão de um tratado internacional para conversar e permitir o acesso à informação para o deficiente visual. Na verdade, essa foi uma decisão estratégica de começar pensando o deficiente, o cego, porque obviamente isso tem menos complicadores do que bibliotecas, arquivos e museus, né? E isso começou em 2004, em 2005 ele foi adotado, em 2008 a OMP coloca um documento, contrata um professor, o professor Kenneth Krause, da Columbia University, para fazer um estudo que é fantástico, todos deveriam procurar, onde ele vai observar de todos os países que fazem parte da ONU,
quais e como é que estava a legislação deles, especificamente para as bibliotecas e para também os formatos acessíveis, etc., do ponto de vista das limitações. Bom, a IFLA, ela faz a parte dela, porque ela faz o advocacy, ela tem uma cadeira na OMP e ela trabalha, como eu já comentei agora há pouco tempo, né, com esse levantamento que eles fizeram, etc., e ela trabalha, então, tentando fazer a sua parte em termos de advocacy no mundo inteiro e especificamente junto às instituições importantes internacionais. Paralelo a ela, a gente pode pensar em Brasil em termos de FEBAB, né, que é a Federação Brasileira das Associações de Bibliotecas, Cientistas da Informação e Instituições, que faz o advocacy nacional também nesse sentido, aliás, que levanta muito a bandeira do advocacy já há muito tempo em vários segmentos, mas esse especificamente ela também segue. Bom, e aí como seguem, eles continuam com essa discussão que começou, vamos lá, voltando em 2004, e ele é só firmado na OMP em 2013. Portanto, nós levamos aí 9 anos, né? 9 anos de discussão para que fosse, então, criado, sim, então tá, então é uma ideia, vamos montar. Para que esse tratado se organizasse, para que isso virasse um tratado internacional, era necessário que pelo menos 20 países ratificassem esse documento, né? E isso acontece, e o Brasil, por exemplo, ratifica em 2015, e aí nós temos a maioria dos países que ratificam continuam sendo países em desenvolvimento, e eles, e países também da África, né? E eles então conseguem que seja ratificado, e aí isso passa a valer para todos os países. Todos os países da ONU têm que seguir o Tratado de Marrakech. Muito bem. Em 2018, o Brasil, na época da Dilma, promulga um decreto, o decreto de número 9522, aonde, eu vou até baixar aqui para eu poder olhar aqui as datas direitinho, aonde então ela coloca que sim, o Brasil faz parte deste processo e o Brasil quer discutir o acesso à informação para deficientes e cegos, deficientes visuais, de acordo com o Tratado de Marrakech que foi definido por essa OMP, pela Organização Mundial. Muito bem, isso aconteceu, portanto, em 2018, sai esse decreto. Só que no Tratado de Marrakech, que é esse tratado que fala, eu quero até ler aqui especificamente o decreto, para poder a gente ter os termos do Brasil, né? Como é que o Brasil chama. Estou abrindo aqui. Mas a partir deste momento em que ele bom, está abrindo. A partir do momento em que ele em 2018, aberto, ele entra numa outra etapa, que é a que nós estamos agora. Porque quando a OMP se estrutura e cria esse tratado internacional, que, diga-se de passagem, é o primeiro tratado que a OMP faz com o foco no usuário, com o foco na sociedade, não só nos direitos do autor, por isso ela tem uma validação maravilhosa, e ele é uma das grandes e importantes limitações e exceções a existirem dentro da lei de direitos autorais de todos os países. Eles deixam algumas possibilidades abertas para escolhas dos países, como que eles vão fazer a implementação deste tratado. E aí, por isso que nós aqui estamos agora discutindo, porque neste momento, nós estamos num momento de pensar que o Brasil agora está num outro nível. Agora ele já promulgou e agora ele vai definir o decreto-lei que vai criar a implementação. Como que isso vai ser implementado? Quem são as pessoas? Quem são os stakeholders, né? Quem são os atores do processo? Como que isso vai ser feito, etc. Bom, e aí, eu tenho mais 2 minutos. Vamos lá. E aí, o Brasil começou
o ano passado. Ele fez em outubro, ele chamou, nós temos a Secretaria Especial de Direitos de Autor, vinculada à Secretaria hoje, né? Secretaria Especial de Cultura, que tem a Secretaria, perdão, Especial é a Especial de Cultura, que antes era o Ministério da Cultura, né? A Secretaria Especial de Cultura tem a Secretaria de Direitos de Autor e Propriedade Intelectual, SDAPI, que tem um grupo maravilhoso, que foi quem organizou um grupo de trabalho, aquilo que eu estava comentando antes, né? Então, em cima de um acordo internacional, que é o Tratado da OMP, criou-se, então, um grupo de trabalho onde eles convidaram editores, representantes de editoras, representantes de instituições que trabalham com deficientes visuais e representantes de bibliotecas para compor o GT, que ia, então, discutir o decreto de implementação. Bom, nós tivemos a felicidade, foi ótimo, né, que nos ouviram, afinal de contas nós somos um dos segmentos, um dos atores super importantes do processo, e fomos convidados, a FEBAB foi convidada, e eu estive participando juntamente com um outro membro da nossa Comissão Brasileira de Direitos de Autor, que é o Walter do Couto, e nós dois participamos, então, deste grupo de trabalho, que tivemos aí reuniões durante 3 meses e tivemos algumas coisas foram facilmente alinhadas e acordadas, outras a gente não teve, né? Mas, de qualquer maneira, tivemos aí, foi de muito bom tom e tivemos um documento cujo teor está agora em consulta pública. Isto significa que agora está lá o texto todo e é o momento do advocacy, não somente institucional do ponto de vista da FEBAB, mas o advocacy dos especialistas, né? Dos profissionais, dos nossos profissionais bibliotecários, representando, portanto, as suas redes de informação, as suas bibliotecas universitárias, né? As escolares, as públicas, etc., contando como que é e o que pode, e dando exemplos práticos, etc., discutindo o teor e analisando, principalmente, se aquele formato de implementação é válido ou não para o nosso país e para a defesa do acesso à informação. Uma coisa muito maravilhosa só, e eu já te passo a palavra, deixa eu ver se abriu aqui, abriu, é que eles falam, uma das coisas boas é que eles chamam regulamenta, o que está em consulta pública, fala-se que ele regulamenta o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso às das obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual, ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Na verdade, o que saiu assim, né, já está assim desde 2018, essa é uma grande discussão, mas o grande ponto aqui é que o Tratado de Marrakech, ele traz, porque o problema não é o texto impresso, o problema é, né, porque senão você fica pensando só no papel, não é isso, o texto impresso eletrônico também, né, é o problema da compreensão, né? Então a gente também usa de qualquer outro, então lá logo no começo eles já colocam que os beneficiários desse decreto são as pessoas cegas com deficiências visuais, físicas ou com qualquer outra deficiência ou dificuldade que impeça ou prejudique, e aí vem a leitura, a compreensão ou a manipulação de textos impressos de uma forma substancialmente equivalente à de uma pessoa sem essas dificuldades ou deficiências. Portanto, ele abre o aspecto não só para as pessoas deficientes visuais, mas também com outras pessoas com dislexia, autismo, etc, etc. Bom, eu vou parar por aqui, aí com as perguntas a gente pode falar um pouquinho mais do decreto que está em consulta. Eu espero que tenha ido bem até agora. Vamos ver os comentários e as perguntas. Obrigada.
A gente que agradece, professora, foi realmente muito bom de ouvir. Eu reabri os comentários, gente, então vocês podem ir fazendo perguntas, podem ir encaminhando os comentários, que a equipe vai me repassando aqui. Eu estou com o computador aberto aqui do lado, professor, e a equipe vai me passando as perguntas que o pessoal vai fazendo. Foi muito bom ouvir. E a explicação, eu entendi um tanto em relação à legislação e em relação à importância do Tratado de Marrakech. A gente sempre recebe perguntas com antecedência pelo Instagram, antes da live começar. Eu vou começar por essas perguntas, e se você achar que elas não são tão pertinentes, aí você fala, não, a gente não precisa responder essa e passa para a próxima. São 3 ou 4 perguntas, se eu não me engano. A primeira das perguntas é sobre o engajamento dos bibliotecários escolares enquanto pessoas que vão trabalhar em instituições que se pressupõem inclusivas, né, enquanto pensando numa inclusão escolar, uma educação inclusiva, em relação ao tratado, se a FEBAB recebe demandas, se o grupo recebe demandas de bibliotecários escolares em relação à implementação do Tratado de Marrakech. Você vai fazer de uma em uma? Sim, de uma em uma. Tá. Bom, eu acho que eu posso pegar essa pergunta e pensar, biblioteca escolar, pública, acadêmica, especializada, né? Todas elas devem. Eu acho que mesmo aquela biblioteca, porque ela está pensando especificamente na escolar, porque com certeza na escolar vão ter crianças, né, com alguns desses problemas. Mas, independente disso, todas as bibliotecas, primeiro porque eu acho assim, a gente está começando, é uma limitação importantíssima e a gente precisa ter várias limitações na nossa lei de direitos autorais. Portanto, é um caminho, é um aprendizado, eu acho que vale a pena a gente já começar a entrar nisso. Segundo, a gente não pode pressupor que não tenha, né, nenhuma pessoa com nenhuma deficiência no nosso grupo. Porque você sabe que, infelizmente, a gente às vezes, né, a gente tem um problema de detectar, ou das pessoas mesmo não quererem mostrar ou não fazer, mas, né, você pode ter pessoas que vão precisar. Então, todas as bibliotecas devem estar envolvidas. Nós temos na FEBAB o grupo, sim, das bibliotecas universitárias, nós temos a comissão, né, das bibliotecas universitárias, das bibliotecas escolares, das bibliotecas acadêmicas privadas, por exemplo, das bibliotecas prisionais, né, das bibliotecas agora, das bibliotecas governamentais. Então, a gente tem a representação de todo este grupo na diretoria e nas comissões da FEBAB. Então, a gente espera que estejamos aí com a representação oriunda e vinda como um canal, né? A partir do momento que essas pessoas demandem alguma coisa nessas comissões, com certeza essas comissões vão chegar até nós. E todos devem participar, aprendendo mais, conhecendo sobre o assunto, discutindo inclusive com as outras, mostrando, né, trabalhando advocacy com seus usuários, etc., e principalmente com seus superiores, né? Com os diretores, com os prefeitos, com, né, os reitores e assim vai. Eu acho que eu respondi. Sim, professora. E você já toca numa outra pergunta que tinha chegado com antecedência sobre se tem pessoas cegas ou com deficiência visual na comissão do Tratado de Marrakech. E aí a pessoa só colocou comissão. Eu não sei se a gente entende já essa parte em relação à OMP, mas mais acima, ou se só dessa parte da comissão em relação à FEBAB? Tá, vamos lá, por partes. A gente tem em todas, né? Na verdade, na FEBAB, nós também temos a comissão de acessibilidade, portanto, né, a gente tem, nós tivemos, inclusive tem uns webinários, né, outros que nós já fizemos também pela FEBAB, que estão no nosso canal do YouTube, onde nós pusemos a participação de pessoas que trabalham especificamente, desenvolvem serviços de informação especificamente também para deficientes visuais, também tivemos a participação deles, isso do ponto de vista da FEBAB. Depois nós vamos para um outro nível do ponto de vista, nós estamos no nacional, né? A FEBAB, do ponto de vista da organização civil, né? E do ponto de vista do governo, este grupo de trabalho que foi desenvolvido, que nós chamamos de GT, né? Um grupo de trabalho que foi composto pela Secretaria Especial de Cultura, ela criou esse GT com representantes
das bibliotecas, dos deficientes. Eu acho que eu não falei, eu sinto muito. Mas sim, da Associação Brasileira dos Cegos, com representantes dos editores, etc. Então, sim, também tinha. E a OMP, que já nós estamos no nível internacional, a OMP é da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, ela, obviamente, durante a discussão do tratado, ela tinha, sim, e, aliás, foi muito impressionante o grupo formado enquanto uma organização civil dos cegos, o trabalho que eles fizeram e como que eles foram bem e levaram, sabe, representações, porque as reuniões que tinham na OMP, eles estavam presentes com grupos grandes, etc., até que eles levaram para o final Stevie Wonder, que é o cantante maravilhoso cego, que aí foi um show, e a gente conseguiu aprovar. A gente precisa arrumar alguma coisa dessa em termos das bibliotecas, porque agora tem uma discussão na OMP para as bibliotecas, mas isso a gente pode falar depois. Bom, enfim, então sim, com certeza eles estão sendo ouvidos e a gente precisa, porque eles têm que dizer a demanda. Uma que chegou aqui nos comentários, professora, se você acha que o Tratado de Marrakech será implementado no Brasil de jeito para que as pessoas sejam beneficiadas ou para que as empresas sejam beneficiadas? Bom, essa pessoa pode participar exatamente deste momento. É isso que nós estamos fazendo. Nós criamos e aí depois não adianta chorar no leite derramado. O momento é agora, né? Agora que a gente tem que ir lá e discutir e colocar as nossas posições para que isso seja algo benéfico para todos. Não só para os editores e não só para as bibliotecas, e não só para os deficientes visuais, para todos. Tem que ser uma coisa equilibrada. E é isso que nós estamos propondo. Então, quando abre para consulta pública, o que nós precisamos fazer agora é ir lá e comentar. Por exemplo, um dos itens, e aí eu vou voltar aqui, um dos itens que está sendo discutido, não foi posto na minuta, mas está sendo muito falado, né, foi colocado porque foi uma discussão, porque algumas pessoas entendem que precisam, é que a gente precisa de ter uma cláusula que fale sobre disponibilidade comercial. O que significa isso? Que a gente só poderia colocar, porque com este tratado, qual é a ideia principal do tratado? Acesso. Possibilitar o acesso, né? Possibilitar o acesso a todas as pessoas que estejam, a todos os deficientes visuais, autismo, etc., de acordo com a necessidade dele. Porque o usuário, por exemplo, um documento, um formato, ele pode ser acessível, Braille, por exemplo. Ele não é acessível para todos os deficientes visuais. Não é todo cego que lê Braille. Então, um lê e o outro não tem que ter Braille, tem que ter um outro tipo de leitura. Então, a gente também tem que pensar na adequação à necessidade daquele usuário. Isso significa que a gente tem que estar pensando em todos esses modelos, e quando criou esta minuta que está lá e que entrou, né, e que algumas pessoas estão defendendo, e a FEBAB, a gente tem no nosso site da FEBAB, na página específica da Comissão Brasileira de Direitos Autorais e Acesso Aberto, que é a que eu presido, ela, dentro de um item consulta do Tratado de Marrakech, a gente coloca isso e coloca também especificamente por que a FEBAB é veementemente contra a cláusula de disponibilidade comercial. A gente explica lá. Então, se alguém quiser depois ler e participar. E tem várias coisas aí explicando. É porque uma das coisas que eles estão dizendo é que nós temos que pensar que se as editoras ela solta um livro imediatamente, ela também solta aquele livro em áudio, ou em braille, como eu acabei de falar. Então, ela tem um formato acessível. Se uma biblioteca precisar de colocar o material disponível para o seu usuário em áudio, ela pode ou ela não pode? Esse é o ponto. Então, a grande coisa eles dizem, se colocar essa cláusula,
para que a gente faça algum movimento, nós vamos ter que primeiro criar uma rede de informação, aonde todas as informações de produção de todos os editores estejam indexadas, para que a gente consulte. Vai lá e consulta. Ah, não tem nesse formato, então eu posso fazer. Ah, tem. Mas você percebe? São coisas muito mais complexas. E a gente sabe, principalmente nós da área, o quanto tempo levaríamos para que nós pudéssemos, de repente, criar uma rede como essa, né? Então, até que isso se imponha, até que isso se organize, são mais anos sem que os nossos usuários possam acessar a informação. Portanto, é extremamente importante que a gente todas participe para que depois a gente não fale, é mais uma lei. Pode até ser que a gente participe e seja voto vencido, mas pelo menos a gente pleiteou. Eu não acho que a gente vai ser voto vencido, eu acho que a gente está muito forte, mas precisando do apoio da comunidade toda, para que depois a gente fale, bom, essa lei foi o melhor que a gente conseguiu e ela está atendendo minimamente as nossas demandas, as demandas dos nossos usuários, etc. Vou respondendo a pergunta da pessoa que fez. Agradeço, foi ótima. Professora, e você também tocou na pergunta seguinte, que é justamente sobre a cláusula de disponibilidade comercial. E a pergunta é se essa cláusula, se ela não cria dificuldades para o acesso aos formatos acessíveis. Então, na verdade, ela não especificamente tem a ver com, né, com o formato. O problema é, o que a gente vai, como é que vai, se a gente cria uma cláusula dessa, como é que a gente define? Eu acho que eu volto a pergunta para essa pessoa. Como que a gente define especificamente o que é uma obra em formato acessível? Tendo em vista o que a gente acabou de falar antes. Por exemplo, né, eu estava antes conversando com o Walter, que é o Walter né, que eu comentei agora, que é o meu orientante de doutorado maravilhoso, ele mais me ensina do que eu a ele. E ele estava me dando um exemplo. Ele falou, professora, vamos supor, uma pessoa faz lá em Portugal, né, um áudio, um livro em áudio, mas é um sotaque português, né? Ele tem toda lá, etc. A gente vai poder fazer essa obra também no Brasil ou não? Adaptar ou não? Isso tudo tem a ver com as necessidades do seu usuário, né? O que especificamente ele vai precisar. Por isso que a cláusula realmente vai dificultar muito se ela existir e vai demorar e vai ampliar esse espaço, porque a gente já tem um gap informacional de quantos anos que a nossa comunidade de cegos, autistas e disléxicos estão com problemas de acesso à informação. Então, é delongar ainda mais se a gente cria um espaço com essa cláusula de disponibilidade comercial. Eu estou vendo aqui o tempo, porque eu sei que cai, né? Cai. A gente ainda tem 8 minutos. Eu vou fazer outras 2 perguntas que chegaram nos comentários juntas, professora. Isso. A primeira delas é, professora, essa consulta pública irá também incluir editoras universitárias? Pois muitas estão disponibilizando material eletrônico, mas existem tipos de materiais que o software não faz a leitura. No caso de materiais digitalizados, existem softwares que não realizam a leitura para deficientes visuais. Essa é uma. E a outra é, fala um pouco mais sobre as mudanças que a lei de direito autoral deve ter no sentido de beneficiar o usuário / cliente das bibliotecas e os leitores. Tá. Bom, na verdade, nós tínhamos também no nosso GT, no GT que foi composto pela Secretaria de Cultura, existia um representante das editoras universitárias, né? Também tinha eu não me lembro quem era a participação de quem era, eu não me lembro o nome dele, mas ele estava lá. É óbvio que as editoras universitárias também vão ser impactadas com tudo isso. O Tratado de Marrakech, ele não tem a ver com né, ele não tem a ver com o conteúdo que está sendo gerado pelas universidades e a forma como eles estão sendo gerados. O que ele fala é que
a gente tem que ter acesso, tem que possibilitar o acesso à informação. Então, se por um acaso alguém tiver que seja uma editora universitária, que tenha um documento publicado e que aquele documento seja requisitado por uma instituição, por um deficiente visual, vamos supor, a universidade, né, editora da Unesp, e uma pessoa lá na Paraíba quer ler aquele livro e ela precisa daquilo num formato acessível. As bibliotecas, porque as pessoas que vão, o tratado define que nós vamos identificar instituições, e aí volta de novo, porque isso eu não tinha falado, é importante, as bibliotecas. Instituições que vão ser chamadas de entidades autorizadas que vão poder, a partir desta legislação, migrar aquele formato sem problema, sem impedimento legal, para o formato que aquele usuário precisa. O que vai acontecer é que as editoras, elas podem, elas também, se proporem a colocar em vários formatos, não somente no formato PDF textual, etc., mas também em vários dos formatos acessíveis, que pode ser DAISY, pode ser áudio, pode ser né, Braille, etc., etc. Então, e isso aí sim vai ser uma decisão que as editoras vão poder fazer ou não. E a segunda pergunta voltava para, não especificamente para o Marrakech, mas voltava para os direitos de autor, né? Bom, eu não sei, eu estou olhando aqui para ver o tempo, né? Bom, na verdade, isso a gente pode... tem até um livro, se vocês tiverem interesse, a FEBAB publicou, no Dia do Bibliotecário Brasileiro, um livro, está em espanhol, mas... eu acho que não é tão complicado de ler em espanhol, é um livro que chama-se Bibliotecas LAC, LAC é América Latina e Caribe, e Direitos de Autor. Aquilo foi uma pesquisa que nós fizemos entre 15 países da América Latina e do Caribe, tanto que tem uma parte em francês, uma parte em inglês, e o restante está todo lá em espanhol. Foi uma pesquisa que nós fizemos para entender até que ponto os profissionais da informação conheciam essas limitações todas que a FEBAB, que a IFLA aponta, né? E que estão disponíveis em vários outros países, menos no nosso, né? Bom, então lá nesse livro a gente tem a descrição, inclusive as tabelas, a explicação de todos os 17 itens, que inclusive, por exemplo, um deles é também de constar a isenção da responsabilidade do bibliotecário, da biblioteca, pela atuação do próprio usuário. Então, sei lá, hoje em dia um usuário vai lá e pega um celular e tira foto do livro inteiro. É culpa do bibliotecário? A gente já teve um processo desse na USP uma vez, que os bibliotecários foram até para a cadeia. Não sei se todo mundo sabe disso, faz muitos anos. Mas, enfim, aí a USP abaixou, né? A USP abaixou uma informação precavendo isso, né? Preconizando isso, que na atuação funcional, na atuação profissional dos bibliotecários, isso não deveria ocorrer, mas isso deveria estar como uma das limitações, né? Então tem as 17, tem DRM, por exemplo, né? Digitalização, obras órfãs, já falei, eu não me lembro, mas eu sei que todas elas são 17. É muito interessante porque a gente fica falando e ao mesmo tempo vai aparecendo aqui as perguntas, as pessoas falando, e aí a gente não sabe se a gente olha, se a gente acha bom, se a gente agradece, cada pessoa mais maravilhosa, os coraçõezinhos, eu fiquei super feliz. E aí, o que eu queria só falar com isso é que a Adriana Ferrari, que é a presidente da FEBAB, a quem eu já agradeço muito, eu vi que tem os membros também da comissão, eu já vi o Walter, a Claudiane, a Thelma, a Jandira, a Sigrid, estão todas falando. A Adriana é a presidente e ela, durante a minha fala, ela já passou aí vários links do livro. Ai, a minha filha... Isso, é da consulta pública. Da consulta pública, etc. Então, as pessoas... né? E aí a gente vai se complementando. Isso tudo faz parte de uma estratégia de advocacy, percebe? E a gente precisa das pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Professora, foi
Muito bom te ouvir. Nesse 1 minuto eu vou Caiu? te agradecer novamente. Não, você está me ouvindo? A Que gente bom. agradece novamente. Amanhã a gente não vai fazer uma live, pessoal. Voltamos na segunda. Eu agora estou com 1 minuto só para fazer esse encerramento. Então a gente se revê na segunda com a professora Lúcia Fidalgo, da UFRJ, que vai falar sobre biblioteconomia e leitura. Professora Sueli, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Essa foi uma conversa muito boa. Acredito que foi um aprendizado muito grande para todos. A equipe aqui está falando que foi muito bom e está agradecendo também. Mais uma vez, em nome da WebConcib, a gente agradece. A gente espera poder se reencontrar e fazer uma nova conversa numa próxima oportunidade. E é isso, pessoal. Então vamos participar da consulta pública do tratado. Não deixem de participar. E é isso. Professora, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Gente, vocês fiquem em casa, se cuidem. Se puderem ficar em casa, fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus, bebam água e a gente se vê então na segunda-feira. Professora, boa noite, boa noite de sábado para você e até a próxima. Obrigada, boa noite, obrigada do convite e fico à disposição. Até a próxima, tá acabando.